Olá, tem professor aí? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no ensino fundamental e hoje eu vim falar sobre como usar malha quadriculada para trabalhar matemática com as crianças desde o primeiro ano, desde as crianças pequenininhas. Bom, a malha quadriculada ela é boa para orientar a criança dentro de um espaço, o espaço da folha, o espaço do caderno. Ela já começa a ser importante lá no primeiro ano, quando a gente começa com a matemática, para organizar os números que a gente precisa. Quando a gente procura para comprar cadernos de malha quadriculada ou blocos de malha quadriculada, a gente vai encontrar a de meio centímetro e a gente vai encontrar a de 1 centímetro. A de meio centímetro é boa do terceiro ano em diante. Lá no primeiro, eu gosto e dependendo dos seus objetivos também. Lá no primeiro ano, e quando a gente vai usar como caderno mesmo, é melhor a de 1 centímetro. Uma sugestão, eu vou colocar um pouco assim para não dar brilho, tá bom? Uma sugestão é você usar a malha quadriculada quando você começa a registrar os números. Brincou de nunca 10, mostrou para eles no material dourado o que é dezena, o que é unidade, trocou dezena por unidade, mostrou para eles que os algarismos vão só até 9 e que para formar números maiores a gente precisa mudar a posição desses algarismos, certo? Então, a malha quadriculada vai te ajudar nessa posição. Eu ampliei bastante aqui para poder aparecer no vídeo, tá? Então, essa posição. Então, você pode ajudar a criança orientando dezena e unidade para poder formar os números 10, 15, o 6, o 24. Então, você pode fazer isso para auxiliar as crianças a entender a posição desses algarismos para formar os números, né? Se a gente tem aqui o 1 e o 5 é 15, mas se a gente tem o 5 e o 1 é 51, porque o 5 está na dezena e o 1 está na unidade. Então, a malha quadriculada ajuda a criança a discernir essas posições. Quando nós começamos a fazer adição e subtração, também é interessante usar a malha quadriculada quando a gente começa a fazer adição e subtração no algoritmo, na continha armada, né? Então, por quê? Porque a criança vai precisar colocar no lugar certo, né? Se a gente tem 16 mais 5, a gente precisa colocar o 5 debaixo da unidade, não debaixo da dezena. Precisa saber qual número está somando com qual, sem misturar. A malha quadriculada auxilia muito nisso. Outra coisa que eu gosto de fazer com malha quadriculada é, depois que a criança entendeu as ideias da adição, a gente gosta de dar a tabuada, não é isso? De ensinar para elas aqueles fatos fundamentais, aqui no caso da adição. Então, eu gosto de fazer assim, olha, aqui, por exemplo, é o do 6. Então, a gente circula 6, colore um de uma cor, o resto de outra. 2 de uma cor, o resto de outra. Aí a gente faz 3 de uma cor, o resto de outra. 4 de uma cor, o resto de outra. Até colorir todos de uma cor só. Aqui também a gente poderia ter colorido todos de verde. E depois lá no final todos de roxo. Aí depois a gente vem aqui e faz as operações. 1 roxo mais 5 verde é igual a 6. 2 roxos mais 4 verdes é igual a 6. 0 roxos mais 6 verdes seria igual a 6. E assim a gente compõe a gente forma com a criança a tabelinha dos fatos. Às vezes eu vou direto no 10. 1 mais 9, 2 mais 8. E assim a gente constrói os fatos de forma, em imagem primeiro, de forma mais representativa. E depois faz com numerais. É outra sugestão de trabalho com a malha quadriculada. E você pode fazer com todos os fatos. A malha quadriculada também é suporte muito bom para o desenho de figuras geométricas. Quadrado, triângulo, as crianças até fazem bem, mas quando a gente vem para os sólidos, eles têm dificuldade. A gente ensina, né? Faça um quadrado. Agora você vai puxar as perninhas aqui no mesmo ângulo. Aí, gente, esse mesmo ângulo é difícil demais para criança pequena e a gente já trabalha o sólido geométrico com a criança de primeiro ano. Se você está com uma malha quadriculada e diz, olha,
você faz o quadrado. Agora você vai puxar do cantinho desse quadrado até o cantinho desse, que tá lá na malha, né, clarinho. Aí a criança vai ter um apoio que ela não tem na folha em branco, que ela não tem no caderno de linhas. É interessante também, ajuda a traçar com mais precisão. Até mesmo a gente, né, acha mais fácil desenhar numa malha quadriculada. Outras coisas que a gente faz muito na malha quadriculada são os gráficos. Fica muito mais fácil fazer um gráfico quando você tem um caderno quadriculado, porque você pode usar como apoio os quadrinhos, né? Tanto para numerar, quanto depois para preencher as colunas ou as barras. Então, o gráfico em malha quadriculada, ele é muito fácil, muito compreensível para a criança pequena. E até para a gente ele é mais fácil de formar do que você ficar medindo e traçando colunas. Área e perímetro. Entender que área é esse todo. Contar a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso do caderno seria centímetros quadrados. Contar o perímetro, entender que o perímetro é o contorno e contar esse contorno. No caso do caderno, aqui a gente teria 1 centímetro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perceba que quando a gente conta a área com a criança, esse quadrinho aqui vale 1. Quando a gente conta o perímetro, esse quadrinho da ponta valeu 3 centímetros. Olha, 1, 2, 3. Porque o perímetro é o contorno. Então, fazer isso com a criança, contar antes de aprender o cálculo é muito importante também. Além disso, com malha quadriculada, a gente pode fazer trabalhos de escala, né? Ampliar e reduzir figuras. É importante, depois a gente vai usar, a gente faz em matemática e depois usa lá na geografia. É uma noção que eles precisam ter. E a gente pode, se a gente desejar, fazer o desenho em forma de pixel, aquele desenho que a gente vai colorindo quadradinhos para formar um desenho. Fica bem interessante. Você sabe como que eu faço quando eu quero achar um desenho em forma de pixel? Eu acho difícil de fazer. A gente procura matriz para ponto cruz. E aí fica facinho. Vem quadriculado, a gente colore cada pedacinho ali, né? Escolhe um desenho simples para a criança conseguir reproduzir, conseguir fazer também. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu vou deixar aqui nas telas finais para você, é a simetria em malha quadriculada, que é interessante, as crianças gostam de fazer, e a malha quadriculada dá uma ideia boa das dimensões para o desenho realmente ficar simétrico. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter ideias para suas aulas, a entender como você usa a malha quadriculada. Eu tenho certeza que me ouvindo falar você teve 1000 outras ideias. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!